De repente, tudo muda. Pessoas começam a se afastar, oportunidades desaparecem, e você se vê sozinho, como se tivesse sido jogado em um vazio sem explicação. Mas preste atenção, isso não é um erro, isso não é azar. O que está acontecendo com você tem um propósito, e aqueles que entendem essa verdade renascem mais fortes. O isolamento não é um castigo, é um chamado que poucos compreendem, mas que para quem ousa atravessá-lo, se torna o maior ponto de virada da vida. A história prova isso. Grandes pensadores, líderes espirituais e gênios da humanidade passaram por períodos de afastamento antes de alcançar suas maiores realizações. Jung, Nietzsche, Buda, Da Vinci e todos, em algum momento, precisaram do silêncio para enxergar o que o ruído do mundo não permitia. O que essas mentes descobriram na solidão mudou suas vidas e, consequentemente, a história. E agora talvez seja a sua vez. Mas a pergunta que fica é: você está pronto para entender por que o universo está te isolando? Se você continuar aqui, eu vou te mostrar o que ninguém nunca te contou sobre essa fase da sua vida. E quando entender o que realmente está acontecendo, vai perceber que esse período não é o fim, é só começo da maior transformação que você já viveu. O isolamento não é um castigo, mas sim uma convocação silenciosa para o autoconhecimento. Carl Jung chamou esse processo de individuação, de um mergulho profundo na própria psique para desvendar o verdadeiro eu. Muitos encaram a solidão como um fardo, quando na realidade é uma oportunidade rara de introspecção e transformação. Imagine um escultor diante de um bloco de mármore. Ele precisa de silêncio, de afastamento do ruído externo, para revelar a obra-prima oculta dentro da pedra. Da mesma forma, o isolamento permite que a mente se liberte das influências externas e descubra sua autenticidade. A sociedade constantemente empurra as pessoas para a coletividade, para que se encaixem, para que sigam padrões. Mas aqueles que ousam se afastar, que aceitam a solidão temporária como parte do seu destino, encontram algo valioso, a intuição aguçada e a criatividade latente. Grandes mentes, como Leonardo da Vinci e Nikola Tesla, cultivaram períodos de isolamento para transcender seus limites e criar ideias que moldaram o mundo. O isolamento não é um buraco negro que engole a alma, mas um portal para a expansão da consciência. Ele permite que o indivíduo perceba padrões invisíveis no fluxo da vida, uma verdadeira sincronicidade que guia a transformação pessoal. Aqueles que abraçam a solitude descobrem que ela não é ausência, mas sim presença de si mesmo, de perguntas não respondidas, de pensamentos que nunca tiveram espaço para emergir. É nesse cenário de recolhimento que as respostas mais profundas surgem. A alma precisa de silêncio para se manifestar, e o isolamento é esse território fértil para o crescimento interior. No entanto, esse processo traz consigo desafios ocultos. Afinal, quando se está sozinho, a sombra interior começa a se revelar, e é exatamente sobre isso que falaremos agora. A sombra é aquilo que escondemos de nós mesmos, como os medos, desejos reprimidos, inseguranças e até talentos que nunca ousamos explorar. Jung descreveu esse lado oculto da psique como uma parte essencial da individuação. Não se trata de negar ou combater a sombra, mas de integrá-la conscientemente. O problema é que muitos fogem dela, se distraindo com ruídos externos, preenchendo a mente com ocupações superficiais para evitar o desconforto da introspecção. No entanto, quanto mais se evita a própria sombra, mais ela cresce, agindo nos bastidores da vida. Quantas vezes uma pessoa explode de raiva sem motivo aparente ou projeta nos outros seus próprios defeitos? Isso é a sombra operando na escuridão. Aqueles que ousam encarar sua sombra encontram um poder que nunca imaginaram possuir. No início, o processo pode parecer desconfortável, pois exige honestidade brutal consigo mesmo. Mas com o tempo, essa aceitação gera libertação. Imagine alguém que sempre se reprimiu por medo do julgamento alheio e, de repente, percebe que sua autenticidade é sua maior força. É assim que a integração da sombra transforma o indivíduo. Ao invés de ser um inimigo, ela se torna uma aliada, uma fonte de intuição e criatividade que antes estava trancada. Muitos artistas, escritores e líderes espirituais alcançaram sua grandeza ao explorar seus lados obscuros, transformando dor em sabedoria e caos em arte. A integração da sombra não é um processo imediato, mas um caminho contínuo de adaptação e autoaceitação.
Exercícios como escrever sobre seus medos sem censura, praticar a autoobservação sem julgamentos e até mesmo explorar sonhos recorrentes podem trazer clareza sobre os aspectos ocultos da psique. No isolamento, essa sombra se manifesta com mais força, forçando o indivíduo a encará-la. Mas há um segredo aqui. Quem persiste nesse processo descobre que dentro da sombra há luz, e é exatamente essa descoberta que leva à verdadeira liberdade. Mas antes de falar sobre essa libertação, é necessário entender a importância da solidão na construção desse processo. A solidão, quando encarada com maturidade, não é um vazio, mas um laboratório para o autoconhecimento. Longe das vozes externas, a mente finalmente encontra espaço para questionar: quem sou eu quando ninguém está olhando? Esse afastamento das expectativas sociais permite que o indivíduo observe sua própria essência, sem máscaras. Muitos passam a vida inteira buscando aprovação, moldando-se para caber em padrões pré-estabelecidos. Mas a verdadeira autenticidade só nasce quando se tem coragem de se afastar do barulho e ouvir a própria intuição. No isolamento, não há plateia para aplaudir ou julgar, apenas o espelho da própria consciência refletindo verdades que antes eram ignoradas. Aqueles que aprendem a ficar sozinhos tornam-se mestres de si mesmos. Veja, por exemplo, grandes filósofos como Nietzsche e Schopenhauer, que encontraram na solidão o espaço para desenvolver pensamentos que desafiaram gerações. O mesmo acontece em um nível pessoal. É na solidão que surgem os momentos de introspecção mais valiosos. Para quem busca se conectar mais consigo mesmo, práticas como escrever um diário, caminhar sem rumo ou até passar um fim de semana sem redes sociais podem ser transformadoras. É na ausência de distrações que o inconsciente encontra espaço para se manifestar. Muitos descobrem talentos escondidos, paixões adormecidas e respostas que jamais surgiriam em meio ao ruído da rotina. Mas há um detalhe importante: a solidão também traz desafios. Sem a distração do mundo exterior, velhos traumas e inseguranças podem emergir. O desconforto inicial é um sinal de que a transformação está em andamento. Quem resiste ao impulso de fugir desse estado e, ao invés disso, encara o que surge, colhe os maiores frutos do isolamento. Porque, no fim das contas, a solidão não é um castigo, mas um convite para se tornar quem se nasceu para ser. E quando essa fase se intensifica, pode levar a um fenômeno ainda mais profundo: a chamada noite escura da alma, onde a transformação se torna inevitável. Chega um momento na jornada em que tudo parece ruir. O sentido das coisas se dissolve, o chão desaparece e o indivíduo se vê imerso em um profundo vazio existencial. Esse estado, conhecido como a noite escura da alma, não é uma metáfora exagerada, mas uma experiência real de crise e transformação. Místicos como São João da Cruz descreveram esse período como um colapso da identidade antiga, um processo necessário para que algo novo nasça. Jung, por sua vez, enxergava essa fase como uma etapa crucial do processo de individuação, onde o ser humano é forçado a abandonar ilusões, quebrar padrões e olhar para dentro de si com uma honestidade avassaladora. É um período doloroso, sem dúvida. Pode vir acompanhado de uma sensação de perda de propósito, crises emocionais ou uma desconexão profunda com o mundo. Muitas vezes, essa fase se manifesta através de eventos externos inesperados. O fim de um relacionamento, a perda de um emprego, mudanças abruptas de vida. Mas, por mais cruel que pareça, há um propósito oculto nisso tudo. A noite escura da alma destrói apenas o que já não servia mais, aquilo que estava sustentado por ilusões. E é nesse desespero que algo extraordinário acontece. A verdadeira essência do indivíduo começa a emergir. Como uma floresta que precisa ser queimada para que novas sementes germinem, essa fase prepara o terreno para o renascimento. O segredo para atravessar esse período não é lutar contra ele, mas aceitá-lo como parte da transformação. Muitos buscam respostas externas, tentam preencher o vazio com distrações, mas o caminho real é a entrega. Práticas como a meditação profunda, a escrita terapêutica e até o contato com a natureza ajudam a navegar por essa escuridão com mais clareza. No meio do caos, um fenômeno misterioso começa a surgir. Sinais e coincidências inesperadas que parecem apontar um caminho. Esse fenômeno não é obra do acaso.
e Jung o chamou de sincronicidade. Mas o que isso significa? Isso é o que veremos a seguir. Quando tudo parece sem sentido, algo curioso acontece. Pequenos sinais começam a surgir. Uma conversa inesperada que responde exatamente à dúvida que pairava na mente. Um livro que cai nas mãos no momento certo. Uma sequência de números que se repete a todo instante. Jung chamou esse fenômeno de sincronicidade de eventos que, à primeira vista, parecem coincidências, mas carregam um significado profundo. Esses momentos não são acasos, mas mensagens do inconsciente e do próprio universo, guiando o indivíduo em sua trajetória de transformação. É como se o destino, silenciosamente, estivesse orquestrando um caminho que só pode ser percebido por aqueles atentos o suficiente para enxergá-lo. A sincronicidade surge com mais frequência quando o indivíduo passa pelo isolamento e pelo confronto com sua sombra. Isso acontece porque, ao se desconectar do ruído externo e mergulhar na introspecção, a mente se alinha com camadas mais profundas da realidade. Muitas tradições espirituais falam sobre isso de formas diferentes. Os antigos xamãs chamavam de sinais dos espíritos. Os místicos viam como mensagens divinas, e a psicologia moderna entende como manifestações do inconsciente. Mas independentemente da explicação, o fato é que esses eventos possuem um impacto real. Um momento de crise pode parecer devastador, mas basta um único sinal para restaurar a fé de que há um propósito oculto por trás de tudo. O grande segredo da sincronicidade é que ela não pode ser forçada, ela simplesmente acontece quando a pessoa está no fluxo certo. Mas há formas de perceber e interpretar esses sinais. Manter um diário para registrar coincidências, refletir sobre padrões recorrentes e seguir intuições aparentemente irracionais são práticas que ajudam a desenvolver essa conexão com o destino. Muitos ignoram esses eventos, rotulando-os como meras coincidências, mas aqueles que prestam atenção encontram neles uma bússola invisível que os guia para o próximo passo. E essa orientação se torna ainda mais clara quando se entende a diferença entre o isolamento voluntário e aquele que nos é imposto pela vida. Nem toda solidão é igual. Algumas pessoas escolhem se afastar para se reencontrar, enquanto outras são jogadas no isolamento sem aviso prévio. O isolamento voluntário é um ato de coragem. O indivíduo percebe que precisa de um tempo consigo mesmo, se afasta do barulho do mundo e mergulha na introspecção. Ele encontra força na solidão, usa esse tempo para refletir, crescer e se transformar. Por outro lado, o isolamento forçado chega sem permissão ou rompimento. A perda de um ente querido, uma mudança abrupta de vida. Parece uma punição cruel do destino. Mas a verdade é que, em ambos os casos, o propósito oculto é o mesmo: forçar o indivíduo a olhar para dentro e descobrir quem realmente é. O grande problema do isolamento forçado é a resistência que ele gera. Muitas pessoas se debatem contra essa realidade, tentando preencher o vazio com distrações, revolta ou desespero. Mas lutar contra a solidão só prolonga o sofrimento. Em vez de enxergar esse período como um castigo, aqueles que aprendem a aceitá-lo encontram nele uma oportunidade de transformação. Grandes mentes da história passaram por períodos de solidão intensa, e foi exatamente nesses momentos que conceberam suas ideias mais revolucionárias. Nietzsche, por exemplo, escreveu suas maiores obras isolado nas montanhas. Thoreau se afastou da sociedade para viver em harmonia com a natureza e entender a essência da existência. O isolamento pode parecer um fardo, mas para aqueles que sabem usá-lo, ele se torna um laboratório de criatividade e autenticidade. Seja voluntário ou forçado, o isolamento sempre carrega um presente escondido. Ele permite que a pessoa se desconecte das expectativas externas, explore sua intuição e transcenda antigas limitações. Mas há um ponto crucial: ele não dura para sempre. O verdadeiro crescimento acontece quando o indivíduo aprende tudo o que precisa na solidão, e então retorna ao mundo com uma nova visão. Mas o que acontece quando esse processo é levado ao extremo? A história nos mostra que alguns dos maiores pensadores da humanidade passaram anos imersos na solidão, e seus insights mudaram o curso da civilização. Ao longo da história, algumas das mentes mais brilhantes buscaram na solidão a inspiração para transformar o mundo. Friedrich Nietzsche se retirou para as montanhas da Suíça, onde escreveu obras que redefiniram a filosofia moderna. Henry David Thoreau se isolou nas margens do lago Walden e dali refletiu sobre a simplicidade e a conexão com a natureza.
Carl Jung, por sua vez, passou longos períodos sozinho em Bollingen, onde aprofundou sua compreensão do inconsciente e da individuação. Esses homens entenderam algo essencial. A solitude não é um fardo, mas um portal para a criatividade, a intuição e a transformação pessoal. O isolamento lhes permitiu enxergar além das normas estabelecidas. Longe da influência da sociedade, puderam questionar padrões, reavaliar crenças e transcender seus próprios limites. Pense em Nikola Tesla, que passava dias imerso em seus pensamentos, criando invenções revolucionárias. Ou Leonardo da Vinci, que na solidão de seu ateliê, concebeu algumas das obras mais icônicas da humanidade. A história está repleta de exemplos de indivíduos que usaram o afastamento do mundo como um meio de adaptação e autodescoberta. A grande questão é, se essas mentes brilhantes precisaram da solidão para alcançar sua genialidade, por que tanta gente teme estar só? O problema é que, desde cedo, somos condicionados a evitar o silêncio. A sociedade ensina que estar sozinho é sinônimo de fracasso, de inadequação. Mas a verdade é que a solidão bem direcionada pode ser um dos maiores catalisadores de crescimento pessoal. Quando o indivíduo se liberta dessa ilusão e abraça o isolamento como um meio de desenvolvimento, ele começa a enxergar a si mesmo com mais clareza. E é aí que surge um dos maiores desafios dessa jornada: se libertar das amarras da programação social e das identidades impostas. Desde o nascimento, somos moldados por regras invisíveis. A sociedade dita o que devemos pensar, como devemos agir, quais sonhos são aceitáveis e quais devemos abandonar. Esse condicionamento começa na infância, se fortalece na escola e se consolida na vida adulta. Mas e se tudo isso for apenas uma ilusão? E se o verdadeiro eu estiver enterrado sob camadas de expectativas impostas? O isolamento, quando bem utilizado, rompe essas correntes invisíveis e permite que o indivíduo se descubra além dos papéis que lhe foram dados. É o momento de questionar: essa vida que eu levo foi escolhida por mim ou apenas aceitei o que me disseram para fazer? A libertação do condicionamento social não acontece da noite para o dia. Primeiro, é preciso reconhecer as crenças que foram implantadas sem questionamento. O que significa sucesso para você? É dinheiro? Reconhecimento? Ou foi isso que ensinaram que deveria ser? Quantas escolhas foram feitas por medo do julgamento alheio? Muitas vezes o isolamento traz consigo uma revelação chocante. Boa parte da identidade construída ao longo dos anos não passa de um reflexo do meio. Mas quando essa ilusão se desfaz, um novo espaço se abre para a autenticidade. O indivíduo começa a ouvir sua intuição, percebe que pode criar suas próprias regras e, pela primeira vez, se sente verdadeiramente livre. Para acelerar esse processo de libertação, é essencial desafiar o próprio pensamento. Ler autores que quebram paradigmas como Krishnamurti ou Alan Watts pode abrir portas para novas perspectivas. Escrever sobre crenças pessoais e questioná-las sem medo também é uma ferramenta poderosa, mas o passo mais transformador é simples: se permitir ser quem realmente é, sem pedir permissão. E quando esse véu da programação social cai, algo fascinante acontece: que o inconsciente começa a se comunicar de maneira mais clara, trazendo insights e revelações inesperadas. O inconsciente sempre está tentando se comunicar, mas a maioria das pessoas está ocupada demais para ouvir. Entre compromissos, distrações digitais e expectativas sociais, os sinais sutis da psique passam despercebidos. No entanto, quando o indivíduo se afasta do barulho externo e se entrega ao isolamento, algo incrível acontece. Sonhos se tornam mais vívidos, símbolos começam a se repetir, intuições surgem do nada. Jung acreditava que o inconsciente possuía uma sabedoria ancestral, guiando a transformação interior por meio de mensagens ocultas. Mas será que estamos preparados para interpretar esses sinais? O primeiro passo é prestar atenção. Os sonhos, por exemplo, muitas vezes trazem respostas que a mente consciente ignora. Um símbolo recorrente, um lugar desconhecido, uma figura misteriosa, e tudo isso carrega significados profundos. Manter um diário de sonhos pode ser uma prática reveladora, pois permite enxergar padrões e perceber mensagens que, de outra forma, passariam despercebidas. Além disso, a intuição se torna mais aguçada no isolamento. Quantas vezes uma sensação inexplicável já guiou alguém para a decisão certa? Esse não é um processo místico, mas uma habilidade natural que a sociedade ensina a ignorar.
Quando o indivíduo começa a confiar nesse fluxo intuitivo, a realidade muda. Pequenas sincronicidades se tornam mais frequentes, ideias surgem com mais clareza e a sensação de estar perdido se dissipa. Essa conexão com o inconsciente não exige esforço, apenas abertura. Ler Carl Jung, Joseph Campbell ou até explorar tradições antigas como o I Ching pode ajudar a aprofundar essa relação com a própria psique. Mas o mais importante é lembrar, o inconsciente não é um mistério inacessível, ele é uma bússola interior sempre presente. E uma vez que essa conexão é fortalecida, o próximo passo é inevitável. Um processo de transformação profunda, comparável ao renascimento de uma borboleta saindo do casulo. Toda grande transformação exige um período de desconstrução. Assim como a lagarta se dissolve dentro do casulo antes de emergir como borboleta, o indivíduo precisa passar pelo isolamento, pelo confronto com sua sombra e pela libertação do condicionamento social para renascer como uma versão mais autêntica e poderosa de si mesmo. No início, esse processo parece caótico. Há dúvidas, resistência e até medo do desconhecido. Mas, gradualmente, algo muda. O que antes parecia um fim definitivo se revela como um novo começo. A identidade antiga se dissolve para dar espaço a um eu mais alinhado com sua verdadeira essência. O renascimento não acontece apenas em momentos extraordinários. Ele pode ser sentido na mudança de mentalidade, na forma como se lida com desafios, na nova perspectiva sobre o próprio destino. Aquilo que antes parecia impossível se torna uma questão de adaptação e criatividade. Muitas vezes, após um longo período de isolamento e introspecção, o indivíduo percebe que já não pode mais retornar à vida antiga. Ele mudou. E o mundo ao seu redor também precisará mudar. Isso pode significar novas escolhas, novos caminhos, talvez até a coragem de seguir um propósito que sempre esteve ali, mas que antes parecia inalcançável. A grande verdade é que ninguém sai ileso de um processo profundo de individuação. Quem atravessa essa jornada nunca mais será o mesmo. O olhar se torna mais aguçado, a intuição mais forte e a liberdade interior, inegociável. Mas esse renascimento não marca um fim, e sim um novo ponto de partida. Pois ao alcançar esse estado de autodescoberta, surge uma nova questão. Como aplicar esse conhecimento na vida cotidiana? Como transformar essa sabedoria em ação? E é exatamente isso que iremos explorar agora. Agora que você compreende o verdadeiro significado do isolamento, a grande questão é: o que vai fazer com esse conhecimento? A maioria das pessoas ignora os sinais, se debate contra o inevitável e continua presa aos mesmos ciclos. Mas os poucos que entendem esse processo usam essa fase como um trampolim para uma transformação real. O isolamento não é um túnel sem saída, é um portal para um novo nível de consciência. A pergunta é: você vai atravessá-lo ou vai continuar fugindo? O que o universo está tentando te mostrar? Quais padrões têm se repetido em sua vida? E, principalmente, o que dentro de você precisa morrer para que algo novo possa nascer? Essas respostas não estão fora, não estão nos outros, não estão no passado. Elas sempre estiveram aí dentro, esperando o momento certo para serem descobertas. E talvez esse momento seja agora. Se esse conteúdo fez sentido para você, não saia sem se inscrever no canal Vibrando Sabedoria. Aqui, eu trago reflexões que vão te ajudar a enxergar o que poucos conseguem perceber. Ative as notificações e deixe seu comentário. Você já passou por um momento assim? O que essa experiência te ensinou? Quero saber sua história. Nos vemos no próximo vídeo.